Meu amigo vascaíno, após a vitória do Vasco da Gama contra a equipe do Marcílio Dias ontem, sem drama, sem susto, o Vasco foca aí no campeonato estadual do Rio de Janeiro, porque domingo tem decisão. E o seguinte, martelo batido, o martelo voltou, está batido aí a situação do André. A gente vai explicar aqui porque a gente tem um posicionamento oficial que sai na parte da manhã. É o primeiro canal aqui no YouTube que está divulgando essa notícia. Posicionamento que vem nada mais, nada menos do que do próprio presidente do Vitória de Guimarães, para acabar com especulação de jornalista que não sabe nada. E a gente vai falar aqui sobre o processo de contratações, porque o Vasco da Gama segue no mercado aí para anunciar mais 2 atletas, faltando 8 dias para o fechamento da janela, perfeito? Então, vamos que vamos e fiquem atentos aí, porque a gente tem um posicionamento aí do presidente do Vitória de Guimarães sobre o André Silva, hein? Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem. Pessoal, sem drama, o Vasco da Gama passou, sim, com facilidade, certo? O Marcelo Dias teve chances de fazer gol. O Vasco também teve N chances aí de fazer o quarto, quinto gol. Jogamos sem 60% do nosso ataque, que é Paê. O Paê faz muita falta, principalmente na armação ali das jogadas, na bola parada, nos chutes de média a longa distância. E o seguinte, meus amigos, o Vasco se virou nos 30. O Vasco, que tinha jogado lá no Espírito Santo, desceu, diferença ali, 72 horas de uma fica, desceu, foi jogar lá em Santa Catarina, e o Ramon Dias ali colocou o Adson, que deu conta do recado, meteu um golaço, pode ser reserva nesse time do Vasco, de jeito nenhum, de forma nenhuma, e ele também teve a criatividade de fazer uma mudança no setor ofensivo, e acabou que deu certo, porque o Rossi entrou, participou aí de 2 gols do Vasco da Gama e depois, né, ele cedeu o lugar para o David e o David acabou marcando um gol e o DVD desencantou ontem, certo? O gol que ele perdeu ontem no jogo, no último jogo do Vasco da Gama, ele acabou fazendo ontem, né? Então, o DVD desencantou. E o Robert Rojas entrou lá no setor defensivo, lá. Eu prefiro o João Vitor, mas é importante a gente saber que o Vasco não ficou nessa paê dependência. Hoje, de 20h30, a gente vai conhecer aí o adversário do Vasco da Gama, porque o Água Santa, né, joga contra o Chapecoense, né? E o que acontece? O Água Santa joga em casa, a Chapecoense, né, time lá da Bahia, joga pelo empate, né, mas o Água Santa é favorito para esse jogo aí. Mas agora o Vasco da Gama vira as fichas, porque para não depender do jogo do Botafogo contra o Fluminense, o Botafogo obrigatoriamente tem que vencer o Fluminense, o Vasco vai precisar efetivamente ganhar da Portuguesa da Ilha. 15 mil ingressos já vendidos aí pro Caldeirão, para São Januário, onde a torcida do Vasco vai dar show. E a gente está com saudade de ver o Vasco da Gama jogando diante do seu torcedor. Acredito que o Vasco da Gama vai vencer aí tranquilamente, né? E o Vasco estará nas semifinais do campeonato estadual. Daí eu pergunto para vocês: 3 clubes já estão classificados. Flamengo, que é o campeão da Taça Guanabara,
Fluminense e também o Nova Iguaçu. Qual time que você prefere aí para poder jogar nas semifinais? Bom, pessoal, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços. Muita atenção. A gente vai falar muito aqui agora sobre a situação de reforçar o elenco. O Alexandre Matos com dois nomes aí praticamente sacramentados, em fase final aí de negociação. Vamos começar falando aqui sobre a situação do André Silva, porque hoje a gente teve um posicionamento oficial do presidente do Vitória de Guimarães, tá? Vem ou não vem para o Vasco? Jornalista estava dizendo a verdade, sim ou não? Então vamos colocar aqui já o pronunciamento do presidente do Vitória de Guimarães de Portugal. E o próprio presidente fala o seguinte: o presidente do Vitória de Guimarães não está convencido da venda parcelada de André Silva para o São Paulo e Vasco segue no páreo. Então, essa situação do André Silva está fechado com o São Paulo, caô. Até o fechamento desse vídeo aqui, às 10h45, o posicionamento do presidente do Vitória de Guimarães é muito claro. Ele não está convencido a forma parcelada que o São Paulo quer fazer essa compra pelo André Silva. Tem a vontade do jogador de jogar na equipe do São Paulo? Tem, mas se não casar dinheiro, o jogador não vai. E o seguinte, a gente sabe que tem a proposta do Vasco da Gama, e por que o Vasco da Gama está no páreo? Porque o Vasco pegou 21 milhões de reais, que são 4 milhões de euros, o Vasco simplesmente pagou aí. Para quem não sabe, o Vasco está pagando o dobro do que o Vitória de Guimarães pagou quando fez a aquisição desse jogador, que foi 2 milhões à vista, certo? Então, é essa situação aí. O empresário do jogador é o André Cury, o empresário que a gente conhece, que tem vários jogadores no Vasco da Gama, e a gente pode ter aí novidades com relação a esse atleta. Então, nada fechado no São Paulo e o Vasco aí no páreo. Posicionamento oficial do presidente do Vitória de Guimarães. Bom, agora a gente fala aqui sobre outras situações de reforço, porque independentemente do André Silva, informação que sai na Rádio Tupi, saiu ontem, antes do jogo, que o Vasco não vai ficar esperando. E o Alexandre Matos já tem um nome aí engatilhado para apresentar aí para a situação do ataque, certo? Jogador experiente aí, chegando no Vasco da Gama, assim como o meia, certo? Assim como o meia. Aquele camisa 10 ali, para que quando o Payet não tiver condições de jogo, certo? Jogar e dar conta do recado. Então, dois engatilhados aí, e a situação aí do André Silva em aberto. Agora, será que o Vasco vai dar um chapéu no São Paulo? Será? Coloque aí nos comentários, porque mesmo quem torce contra, tem o posicionamento aí agora do presidente do Vitória de Guimarães. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!